Bom dia a todos. Muito feliz aqui com os nossos dois primeiros componentes dessa mesa, né? A gente vai falar aqui sobre conservação da modernidade, né, através da região Nordeste, né, pela professora doutora Sheila Cardoso, né, e pelo Norte, né, da região Norte, o doutor Marcos Cereto, né? Eu vou iniciar aqui falando um pouquinho do currículo de cada um. Pode demorar um pouquinho, gente, porque o currículo deles é muito extenso, né? Então, pode ser que a gente fique um tempinho. A Sheila Cardoso tem pós-doutorado em Patrimônio e Projeto pela Universidade de Tecnologia de Delft, né, na seção Heritage and Architecture, 2018-2019, e pelo Centro de Estudos de Urbanismo da Universidade do Porto. Também doutora em Arquitetura e Urbanismo pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, né, na área de Conservação e Restauro. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, no Campus São Carlos, e graduação em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da UFBA também, né? É professora adjunta de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, lecionando desde 2009 disciplinas de ateliê de projeto, teoria de história da arquitetura, atividade curricular em comunidade e sociedade e trabalho final de graduação. É autora e proponente da ACCS, Pré-Fabricação e Arquitetura, coordena o grupo de pesquisa FABER, Laboratório de Arquitetura, Construção, Tecnologia e Patrimônio, além de participar do Lugar Comum, do programa PPGAL da FAUFBA, ao qual é pesquisadora associada. Temos também o Cereto, né, arquiteto pela URGS, mestre em Teoria, História e Crítica da Arquitetura também pela URGS, doutor em Teoria, História e Crítica da Arquitetura também pela URGS, e professor da UFAM, né, em Manaus, desde 2013. Lecionou arquitetura nos cursos da CEUM, UBRA, UNIP, UEA e FAMETRO, entre os anos de 2001 a 2013. O doutorado sobre a obra de Severiano Porto potencializou conexões nacionais e internacionais e a criação do NAMA, o Núcleo de Arquitetura Moderna na Amazônia. O coletivo reúne artistas, arquitetos e pesquisadores interessados na modernidade na Amazônia Legal. Cereto é organizador e curador das exposições Chama, no qual nós estamos aqui em São Luís agora, né? Arquitetura Contemporânea na Amazônia. Não vou atrever a falar o francês, né? Porque aí eu posso passar um pouquinho de vergonha com vocês aqui. Em Paris. É Amazônia em Construção. Amazônia em Construções, a arquitetura... Dos rios voadores. Dos rios voadores, pronto, fica mais fácil. E em Paris, e Resilient Amazon Architecture 2021, no Seul Bienal of Architecture and Urbanism. E Pontes Flutuantes, Arte na Floresta, no MUSA. Atualmente representa o Amazonas no Conselho Superior do IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas a todos, né? Obrigado a todos que estão participando, profissionais, estudantes, entusiastas, né? Uma mesa de peso hoje aqui, né? E eu fico muito feliz sendo professor da UNDB e já estando aí há quase 7 anos também como superintendente do Patrimônio Cultural do Estado, do Maranhão. É uma responsabilidade muito grande. Acredito que com o programa Nosso Centro, que é um programa que com o governador Flávio Dino a gente conseguiu implantar uma política de gestão pública interessante, né? Qual a conservação do patrimônio, mas principalmente na escala urbana e na escala das pessoas, né? Trabalhando transversalidades, né? Dentro da habitação, infraestrutura, tecnologia, institucionalidade, né? A gente está buscando fazer um trabalho bem interessante e estou bastante ansioso para ver como vocês vão discutir também, principalmente a questão da conservação, mais focado na arquitetura moderna, né? Que também é um grande desafio na forma da gente, como se discutiu todos esses dias, principalmente no quesito de conservação, as formas e a valorização da arquitetura moderna, né? E como que a gente consegue encontrar essas linhas de pensamento para valorizar, para ter uma educação patrimonial maior com relação à arquitetura moderna, devido a talvez seu lapso temporal ser um pouquinho mais curto do que uma arquitetura colonial, principalmente em São Luís, a gente ainda possui uma certa dificuldade no ambiente comum da valorização dessa arquitetura, né?
Fiquem à vontade, tá, gente? Gostaria de começar com a Sheila, né? Que aí depois a gente passa para o Marcos, né? Ou a gente pode ir fazendo essa forma de bate-bola também, como vocês preferirem. Obrigado, fiquem à vontade. Bom, bom dia a todas e todas, né? Uma satisfação mais uma vez estar aqui. Então, agradeço a apresentação do professor Eduardo Long e aproveito a oportunidade para mais uma vez falar da conservação a partir da obra do nosso caro João Figueiras Lima, o Lelé, que tem uma atuação importante aqui na Bahia, especialmente, né? Enfim, o título da apresentação que eu faço hoje é Pela Preservação da Obra de Lelé, Desafios na Sua Conservação. O Lelé é bastante conhecido, né, pela sua atuação junto aos colegas Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, a partir de Brasília, e, de fato, tem uma importância a sua obra no que diz respeito à construção, principalmente, de obras a princípio pensadas em concreto, né, e passa a pensar a racionalização dessas construções a partir do canteiro, mas eu ressalto aqui a atuação do Lelé em Salvador, que tem uma importância a partir do convite de Mário Kertz, desde a década de 70, e anteriormente a isso, no projeto do Centro Administrativo da Bahia, mas principalmente a arquitetura industrializada de Lelé, da fase FAEC, é o que a gente tem trabalhado principalmente, que eu posso melhor contribuir. Mas faço uma seleção aqui de algumas obras que têm caráter distintos, uma na década de 75, que é a Igreja Ascensão do Senhor, no Centro Administrativo da Bahia, depois na década de 70, o edifício da Prefeitura Municipal de Salvador, na década de 80, e as passarelas e escolas municipais da FAEC, que é a Fábrica de Equipamentos Comunitários, que Lelé monta com Mário Kertz na década de 80. São características distintas e valem a reflexão, né, sobre como preservar, como conservar cada uma desses exemplos. Na trajetória do Lelé, eu ressalto, então, essa primeira fase, que seria Brasília e Salvador, no que é relacionado à racialização e prefabricação in situ, e a fase 4, que seria Salvador com a FAEC na década de 80. Mas na cronologia, aparece aqui, né, a primeira pré-fabricação, que se diz, né, na UNB, de fato, bem marcante na década de 70, o trabalho, até antes mesmo disso, né, na década de 60, o trabalho com a pré-fabricação da CEPLAN, né, que são... Então, esse é o Lelé na FAEC, a fábrica da década de 80, final da década de 80, e falava da cronologia na obra do Lelé, primeiro a situação de racionalização e prefabricação in situ em Brasília, depois é importante mencionar a modulação que ele pensa, né, que é um marcante na obra a partir da Renub, em Salvador, na década de 70, influente também em toda a produção dele posteriormente, a experiência em Abadiânia, na década de 80, em que ele cria a relação do sistema construtivo com a modulação e pensa as escolas. E depois, ressaltado na minha apresentação também, essa fase em Salvador, em que ele trabalha com a FAEC, na década de 80, ele elabora mais os sistemas de pré-fabricação, a relação de módulo e componente, e posteriormente, também em Salvador, o Centro de Tecnologia da Rede Sara, que ele trabalha na década de 90, em que ele faz mais largo uso dos elementos metálicos em chapa dobrada, né? Então, eu inicio falando da Igreja Ascensão do Senhor, que, como outras obras modernas, traz aquelas discussões complexas relacionando o que é novos materiais, novos artifícios, né, novos desafios para a preservação, porque o edifício moderno, pensado para
o Centro Administrativo da Bahia, que é um projeto da década de 70, né? A concepção, segundo informações, é do Lúcio Costa, depois elaborado pela Maria Elisa Costa, em que se pensam 5 avenidas principais, né, para a circulação de veículos, uns edifícios, principalmente os edifícios da Secretaria, em primeiro plano, numa primeira fase, a seguir a igreja do Centro Administrativo, que é essa que a gente destaca aqui. Esse plano é bem discutido, também é questionado seu valor, pela crítica, né, de descentralização da administração pública. Nesse caso, foi pensada a partir de Brasília essa proposta, e seria de ocupação de uma área ainda em desenvolvimento, que fica no miolo de Salvador, né? Quem conhece Salvador há de entender que essa área era desocupada, e aí, como paralelamente, né, a discussão sobre como foi realizada a Brasília, né, ela se assemelha nesse sentido, pensada, né, na década de 70, então, em plena ditadura militar, e uma série de questões são trazidas. Esta é a aparência da igreja agora, né, nesse ano de 2021, é bem recente. É uma obra que teve seu tombamento, né, por isso a importância de trazer também para a discussão. Recente o tombamento, em 2021, que foi proposto pela Fundação Marleal Ferreira, junto à SUPAT e à Prefeitura Municipal de Salvador. Então, esse é o primeiro edifício de Lelé tombado, reconhecidamente de valor arquitetônico, né, técnico, artístico, né, histórico, social, paisagístico, e tivemos essa vitória recente, um tombamento. Ela está em ótimas condições, né, então seria, diante do que nós temos como os dilemas da conservação, necessário aqui apenas uma manutenção, uma conservação preventiva, né, dado que o edifício mantém suas características originais e não está descaracterizado. Essa é a obra. A partir de um elemento, ele pensa o desenvolvimento, né, em ascensão, né, desse mesmo elemento, que são as pétalas, indicando aí a repetição, mas uma variação de baixo para cima, né, uma variação na altura desses elementos, que aí constitui-se a espacialidade. Essa é a relação do dentro e fora, né? Então, ela está abaixo em determinado ponto do terreno e acima em outro, então ela se assenta na topografia de uma maneira harmoniosa, né? E tem essa relação forte da entrada de luz por cima, né? E entre os elementos. É também importante mencionar a participação, além do Lúcio Costa, Maria Elisa Costa, do Burle Marx, do paisagismo, e do professor Atos Bulcão, nos elementos que são do painel em madeira, né? A definição aqui não ficou muito boa, mas esse é um elemento que são as pétalas, né? Que varia um movimento de ascensão, fazendo uma relação com o próprio nome da igreja. Então, são pensados dentro do próprio corpo desse elemento que é concretado em loco, em formas de madeira, criando também um relevo na superfície, né? Exemplo das obras brutalistas, né? Tem um volume significativo de concreto, e todo o escoamento das águas da chuva, né, estão pensadas nessas ranhuras das pétalas que a gente vê por cima na cobertura, né? Então, essa é a relação entre os elementos, né, da variação das alturas para a entrada de luz zenital, né, e a variação aqui no final, a distância, né, entre os elementos na ponta, né? Essa é uma imagem da obra sendo inaugurada com Lelé e a equipe, então essa, como eu dizia a vocês, seria uma manutenção preventiva, uma conservação preventiva, né? Um outro exemplo que é bastante significativo em Salvador é o da própria Prefeitura Municipal a iniciar
por toda a discussão que o projeto traz com relação à inserção, né? A prefeitura fica na Praça Municipal, é a praça que tem como vizinhança edifícios históricos, inclusive o Elevador Lacerda, a Igreja da Misericórdia, né? E o Palácio do Governo. Então, é uma praça que é circundada de edificações históricas. É importante mostrar o que era a imagem da praça antes da intervenção de Lelé, que era assim, um estacionamento, então já havia sido nesse lugar, né? Existia aí a imprensa oficial do Estado, que foi incendiada, né? E por isso a praça se tornou durante muito tempo um estacionamento a céu aberto, então era um grande vazio. E a proposta do Lelé é de ocupação, né? Mantendo esse eixo que é de relação, né? Criando um eixo, né? Com o Elevador Lacerda, o mar e a Câmara dos Vereadores, num sentido, e o Palácio Rio Branco e a Misericórdia, no outro sentido. Então, o edifício sede da prefeitura foi projetado sobre pilotis, com um palanque, que ao mesmo tempo é a escadaria de acesso, com essa configuração, né? Então, ele ocupa, no sentido longitudinal da praça, com esse edifício retangular sobre os pilotis, e cria um eixo entre as edificações existentes, né? A grande discussão é que, para alguns, esse edifício não tem qualquer relação com o entorno, ao que se pode questionar. O Lelé cria esse edifício para ser montado em 12 dias, né? Depois seria desmontado, então, assim, ele foi pensado, né, para ser transitório, né? É aquela outra grande questão a ser discutida com relação aos monumentos modernos, né? No caso da obra pré-fabricada de Lelé, ainda mais gritante, né, esse desafio, porque, sim, em alguns casos, e a gente vai ver além da prefeitura, outros em que é pensado mesmo para ser transitória essa obra, né? Então, esse é o edifício, né, acima de pilares que estão elevando o corpo principal acima da praça, criando, então, esse vazio que, por baixo do edifício, é possível enquadrar a Baía, né? Então, lhe dá uma continuidade visual. Essa é uma outra questão discutível, né? Sendo que a leitura da cidade de Salvador aí no centro, né, de grandes volumes, criando espaços estreitos, né, para visadas, né? Então, assim, na leitura da cidade como um centro antigo, essa é uma novidade. Então, apesar do esforço dele em manter as coisas minimamente impactantes, né, essa questão. O edifício, como outros, né, pensado em detalhes, o Lelé pensa na montagem, né, no sistema todo, no tempo, nos pesos, né, em qual o processo de montagem, e pensa para ser possivelmente desmontado e transferido. São 2 pavimentos, além do subsolo, né, que tem uma garagem, mais os pilotis com uma escada de acesso e o palanque, e depois os apoios aí para administração, reuniões, a sala do prefeito, né, e outros apoios no segundo pavimento. Então, essa é a configuração da prefeitura ao fim, né, na sua inauguração, com o elevador Lacerda aí. E depois de muitas discussões, né, a prefeitura cogita a sua desmontagem, né? E nessa ocasião é feito um movimento, né, principalmente pelo professor Márcio Campos, mas com a participação aí da própria Maria Elisa Costa, que também esteve presente nesse ato, e do professor Minho. É mobilizado um ato contra esse desmonte, em que eles pediam para não desmontarem a história da cidade, né? A prefeitura se mantém aí em 2005, né? Mas, posteriormente, e aí também com o aval do Lelé, ela
feito uma obra em que mudam-se as cores, né? Pinta-se toda de branco, uma tentativa de manter o edifício aí, criando uma unidade nele próprio, né? Sem essa mudança de cor na cobertura. Questionável, mas foi aceito pelo próprio Lelé essa mudança. E mais recentemente, uma mudança programática necessária com relação à escada helicoidal, que dá acesso ao pavimento administrativo, né, a partir da recepção, em que é necessário criar uma outra escada, né? Esses estudos são feitos pelo professor Minho, né, que trabalhava na equipe na ocasião, né, e que, felizmente, foi consultado para essa mudança, e que aí com discussões também com a Adriana Filgueiras, que é a filha do Lelé, né, que conhece bem quais os métodos projetuais dele, é proposta essa escada, isso é bem recente, né, não foi ainda executado, mas uma escada reta que resolveria as questões funcionais do edifício, ainda usando uma linguagem, né, semelhante ou condizente, né, ou harmoniosa com a obra do Lelé. Então, essa seria uma intervenção, uma conservação interventiva, né? E os casos das passarelas, né? No caso das passarelas, é importante lembrar que desde a RENURB é pensada a solução, né, para os alagamentos das avenidas de vale, das situações de vale em Salvador, com a canalização de rios, que, na verdade, são pequenos riachos que são criados por esse assoreamento ou sempre a descida das águas para os vales, né? E a ocupação desses vales por habitações. Então, Lelé pensa a solução para Salvador na RENURB, que é condizente posteriormente com as passarelas, né? Está relacionado com a situação acidentada do relevo em Salvador, em que os vales têm profundidade de até 40 metros, né? 40 metros. As passarelas vêm com uma solução para ligar essas cumeadas entre si e com o vale, né? No vale sendo pensadas as soluções para transporte de massa. Então, as passarelas têm essa conformação inicialmente, né? São pilares que são moldados em loco para apoiar essas treliças metálicas, depois cobertas com elementos em argamassa armada, também os pisos em argamassa armada. Então, o concretado em loco era assim, somente os pilares, né? Que vão suportar e vão receber essas treliças. Os elementos são pensados com essa conformação, sempre relacionada com, claro, as inclinações para as descidas aos vales, ou a distância entre si, mantendo essa regularidade, né, nas treliças, para receber sempre os mesmos elementos que se repetem na cobertura. Mas a cobertura tem uma forma que mantém as luminárias no topo, né? Então, a recepção para a iluminação está moldada junto com a cobertura, né? Lelé também pensa a montagem naturalmente, né? Como ele sempre pensava em absolutamente os detalhes todos, né, relacionados com a obra. E é levantado, numa das pesquisas que fizemos, o número de passarelas aí na cidade ainda existentes, isso é em 2017, com outra tipologia. Vocês veem aqui, a gente tem duas diferentes tipologias, né? Essa moldada em loco, que vimos agora, para, comparativamente, a gente ter essa de segunda fase, né, que seria em desenvolvimento a partir da experiência, em que também os pilares ou fustes são pensados pré-moldados, né, isso para facilitar e tornar mais célere a montagem. Então, essa é a aparência da passarela na sua primeira versão, ligando, então, as cumeadas aos vales entre si. Eu ressalto que é uma crítica também, né, como se fosse concordante com o carro, tendo o carro como primeira importância na cidade, né? Na verdade, essas passarelas são pensadas também para ligar as comunidades pelo topo. Essa é uma passarela mais recente, em 2000 ela é pensada. Essa passarela de Pernambués, ela infelizmente não existe mais,
Ela é pensada para ligar o bairro de Pernambués ao Hospital Sara, que fica aí próximo ao Centro de Tecnologia da rede Sara, né? E ela tem essa relação com a chegada no topo da encosta. Então, é possível, né, os trólebus, que são os carros que recolhem os pacientes para levar ao hospital, da portaria ao hospital, passava na portaria abaixo, mas também nessa que fica a meia altura. Toda a questão de acessibilidade foi enfrentada aqui. É uma dificuldade, né? Salvador é uma cidade muito cheia de ladeiras, né? E as próprias ladeiras são um impasse para a mobilidade urbana, né? E para cadeirantes. Essa foi pensada com um desafio, né? Ela tinha um pequeno elevador. A gente pensou também nessa época, eu contribuí, né? Pude contribuir com esse projeto. Foi pensado um elevador para as cadeiras de rodas, né? A partir da parte de baixo. É difícil manter essa inclinação exigida de 8% no caso das passarelas, por esse motivo, né? Pela cidade ser muito acidentada. Essa é, assim, é o aspecto da passarela, das pétalas, das recepções das passarelas, das treliças serem concretadas aqui, né? Então, a ferragem, depois dela concretada, para depois ser içada, e esse é o sistema pensado nessa fase. Então, assim, tem uma elaboração, a obra do Lelé tem essa característica de ir sendo elaborada no tempo, né? A repetição traz essa possibilidade. Essa seria uma das que foram construídas pensando nesse novo método. Os fustes são metálicos, que vão receber essas pétalas, também chamadas de pétalas aqui, que se distribuem radialmente. Depois é um anel colocado sobre, concretado o piso, e as treliças são apoiadas sobre esse conjunto, né? Então, esse é o aspecto final da passarela. É importante lembrar também, né, que na cobertura não tem mais aquela protuberância que recebia as lanternas, mas agora são metálicas as luminárias, né? São aspectos da montagem dessa passarela aí de Pernambués chegando ao hospital. E a questão aqui é que, posteriormente, foram construídas outras passarelas, como muitas das suas elaborações, o Lelé não patenteia, ele não tem qualquer pretensão, né, de patente em relação à obra dele, ele cede os direitos para a prefeitura, que faz várias outras passarelas, retomando aqui o início, né, lá do pensamento dele sobre passarelas. Então voltam a ser as esperas concretadas em loco. Então, na evolução das passarelas, algumas delas são anteriores, né? Voltam a ter uma configuração inicial, não sendo própria da obra de Lelé nessa cronologia. Essa é a segunda passarela, que é a passarela que fica ainda nessa Avenida Luiz Viana Filho, um pouco mais adiante em relação ao do Hospital Sara. Essa, infelizmente, ainda existe e tem essa configuração. Então, esse é o único exemplar, ao mesmo tempo que outros mais novos estão sendo construídos de outra maneira, né? Então, a questão é se há aqui uma descaracterização da obra nesse sentido, né? E o que é, por último, né, e talvez mais importante como nossa contribuição, a reflexão sobre os edifícios escolares da Fábrica de Equipamentos Urbanos da FAEC, lá na década de 80, mais especificamente o módulo Yansan. Como dito, Lelé trabalha aí na FAEC, que monta essa segunda fábrica, e vários edifícios escolares são pensados nessa ocasião, né? Um mapa, são mais de 4 dezenas de escolas realizadas aqui. Agora, assim, elas têm 2 pavimentos. Essa seria uma das clássicas escolas da FAEC, desmontada, né? A gente vê aqui a elaboração dos elementos, né? Com painéis também do professor Atos Vulcão, aqui em 2 pavimentos. E essa experiência ela é resgatada a partir
da publicação, né, da experiência do Lelé em Abadiânia. E é importante aqui mencionar essa publicação e chamar a atenção até pelo aspecto transitório que é reconhecido desde a concepção. Foram pensadas escolas transitórias por Lelé aí, em Abadiânia, que é o interior de Goiás, em que ele é desafiado a pensar escolas para a área rural, que, portanto, há uma sazonalidade na demanda por esses edifícios para crianças que moram na zona rural, está relacionada às colheitas, né? Então, ele pensa e elabora essas escolas, que têm, a princípio, um único pavimento. Elas são pensadas em madeira, e a seguir o Lelé pensa também uma fábrica, essa primeira fábrica montada para exclusivamente a fabricação de escolas, e ele pensa, então, elementos simples, que são componentes de um sistema, basicamente pilares, vigas, cobertura e vedação, né? São peças que têm alguma variação, mas em princípio se repetem os elementos nessa composição. A aparência geral do que seria uma escola transitória, que tem uma elaboração competente, né? São as famílias de elementos pensadas pelo Lelé, e como eles se conectam, né, com esse nível de elaboração. Ele pensa na relação entre as pilares e vigas e na ligação entre esses elementos, né? Também, né, toda a armação é calculada por ele aí, né? Todos os elementos são pensados em detalhe e com esse nível de elaboração. A montagem aqui, para serem montadas com a ajuda de trabalhadores da zona rural, portanto, assim, não são pessoas que estão habituadas com a questão construtiva, mas a elaboração do sistema e das peças aceita essa possibilidade, né, de que pessoas talvez menos capacitadas possam, na construção civil, possam colaborar, porque é bem simples na sua montagem, até mesmo sem uso de grandes equipamentos, né? Vocês veem aqui como é içada essa viga, que é o elemento mais pesado de todos eles, né? E, a partir dessa experiência, Lelé cria a FAEC, né? São aspectos aqui da montagem das escolas, aqui uma fábrica mais capacitada, né? Com os tanques de cura, né? Em que as formas são preenchidas pela parte superior, né, e mergulhadas nesse tanque para uma produção mais larga e melhor resultado, né? Então, agora as escolas teriam 2 pavimentos, né? E tem esse nível de elaboração. São as salas pensadas no térreo, né? Essas salas de administração com um pátio coberto, e aí a escada de acesso ao pavimento superior com as salas de aula. Essa é a igreja, ou a escola vizinha à igreja do CAB, e é bastante descaracterizada hoje, mas mantém ainda boa parte dos seus elementos, ela ainda é existente. Importante também mencionar o nível de elaboração dessas formas, né? Então, essa é uma forma de pilar. A gente costuma dizer que essas formas são uma outra arquitetura, né? Então, é pensado todo o sistema de enchimento, né, para um melhor acabamento, e com o desafio de elaborar peças leves, né, portanto, com pequeno cobrimento, com a espessura final de 2 centímetros, né? Então, é complexa também o resultado disso, né, que tem um bom acabamento, mas acaba propiciando maior facilidade à corrosão, né, desses elementos, pela facilidade de acesso às armaduras, que estão bastante superficiais. Então, essa é uma das escolas ao tempo da sua inauguração, né, com pleno uso aí das crianças. Elas são escolas pensadas para terrenos difíceis, né, às vezes espremidos entre construções existentes nas comunidades menos abastadas da cidade, né, às vezes em favelas, com terrenos às vezes encharcados, são edificações leves, né, que são colocadas sobre um colchão de terra, só com os cálices dos pilares com fundação,
e todo o sistema trabalha junto, reforçando essa estabilidade. E em 2000... Célia, perdão interromper, só para... Porque eu acredito, é muita coisa para falar, é muito assunto, mas acho que a gente tem mais uns 10 minutinhos Tá certo. para a gente conseguir, porque eu acredito que tem assunto para o dia inteiro, né? Mas a gente precisa dar uma condensada. 10 minutinhos, tá bom? Tá certo. Obrigado. Então, obrigada também. Então, recentemente, em 2015, a gente teve a notícia de que todas as escolas seriam demolidas pela prefeitura. Então, o secretário de Educação vem a público, né, e faz uma declaração de que, lamentavelmente, apesar de todos os esforços para a manutenção dessas escolas e creches, né, nesse caso eles incluem também as creches, tem uma tipologia diferente, mas está relacionável, né? Todas elas foram, então, anunciadas a demolição. E, nessa ocasião, a gente cria a atividade curricular em comunidade e sociedade, para visitar essas escolas, né, para ter uma aproximação com elas ainda em uso, né, e a gente conseguiu visitar algumas delas antes da demolição com os estudantes e os colegas, né. Essa é a Escola Municipal de Nova Sussuarana. Então, como sistema, ela admite variações importantes, né, então é possível adaptar os diversos terrenos. A gente pode ver nesses diferentes exemplos a seguir como é possível, né, diferentes soluções a essa de São Cristóvão, que tem um pátio interno generoso, né, arborizado, a da Escola do Engenho Velho da Federação, essa num terreno difícil, né, alagado, ele consegue construir aí também mantendo a permanência dos pátios, né, e toda a possibilidade das crianças usarem o espaço na área coberta. Também aqui a escola de Plataforma também foi demolida, no bairro de Plataforma, né, subúrbio ferroviário, uma outra configuração. E o conjunto de escolas e creches que a gente consegue levantar em 2017, tendo visitado a maior parte delas, né? E aí a gente segue trabalhando com as ACCS, né, como maneira de criar uma consciência maior da importância desses edifícios, com os estudantes e as comunidades, enfim, buscando reafirmar a importância dessa obra, né? Essa é uma planta, né, do que foi feito na Escola de Belas Artes, é um projeto de intervenção. São 3 desses edifícios ainda existentes no campus da UFBA, um deles na Escola de Belas Artes. A gente teve a oportunidade de colaborar com um projeto que era para a reutilização desses edifícios ainda com a mesma função, mas atualizando, e foram feitos mapas dos elementos, né, em que estado de conservação estava cada uma das vigas, né, dos elementos todos de cobertura, de vedação, junto com os estudantes. E aqui a gente trabalha também a pré-fabricação em si, né, criando um elemento novo, junto com o Grupo Lugar Comum, para a comunidade Toster Lobato, a reutilização de um edifício fabril, usando elementos pré-fabricados como parte da intervenção, em colaboração com o Grupo Lugar Comum. Então, foi feita também uma exposição nessa ocasião, né, dessa experiência com os estudantes e a comunidade de pré-fabricação, tentando aproximar as pessoas, os moradores da comunidade, para o sistema de pré-fabricação, essa maneira de construir, e colocando os estudantes no processo, né? São experiências aí dentro da nossa faculdade, com os estudantes. O acabamento, né, a qualidade do edifício ainda se vê nessa ocasião. A gente vê aí a superficialidade da malha aparecendo no pilar, né, mas ainda o bom estado, né, e excelente acabamento é pensado aí. A gente estuda o módulo Yansan, que é o edifício remanescente dessa fase dentro da Faculdade de Arquitetura, com os estudantes entendendo aí o processo de montagem, né, cada um dos elementos, como se relacionam e a sequência de montagem. E trabalhamos também isso junto com a professora Rosana Munhoz, que também vai apresentar hoje à tarde a nossa publicação, o estado de conservação das estruturas, aqui a cobertura do módulo Yansan, que sofre muito, né, e está agora sem cobertura, né, na parte das telhas, está com a manta asfáltica aí
temporária, são intervenções que foram sendo feitas no decorrer do tempo que, infelizmente, não foram muito criteriosas, e descaracterizam a obra, né? Então, a gente vê aí como as folhas se acumulam, né? As telhas não estão aí, é uma manta asfáltica, e essa queda de folhas das árvores torna muito complexo, né? A sua manutenção, porque as folhas se acumulam na descida de água que é dentro dos pilares e cria um problema que a gente está tentando agora resolver, né? Com dificuldade. É feito com os estudantes recentemente esse mapa de danos da cobertura, né? São diversos os problemas que a gente tem aí, e das fachadas, né? As fachadas mais sofridas, né? As que têm maior incidência de chuvas, né? Estão marcadas aqui os danos que a gente mapeia no edifício. Essa é a aparência do módulo Yansan atualmente, né? Feita essa imagem a partir de drone também, né? E essa é uma das imagens que temos recentes aqui. Isso foi, na verdade, feito na aula de quarta-feira, né? Em que a gente também ainda trabalha com os estudantes falando da obra de Lelé e aproximando do sistema de pré-fabricação. E a gente esteve visitando lá no que vai ser o nosso canteiro experimental. Então, há um projeto em curso de transformar esse edifício no canteiro experimental da FAUFA, tem a direção da faculdade, em que a gente pode discutir aí todas as questões relacionadas à necessidade de conservação e de intervenção ou restauro, propriamente. Então, a recuperação da sua funcionalidade, da sua materialidade, né, dos sistemas de infraestrutura, que são as canaletas de condução de água ou de fios de lógica e de elétrica. A falta de manutenção também é um problema aí a ser visto, né, e constatado, né, a dificuldade com isso. O fato de ser um conjunto, nessa obra é parte de um conjunto, é um elemento, né, uma serial, né, uma standardizada construção. O aceitamento da pátina, né, como aceitar a pátina nessa edificação, né, se ela de alguma maneira compromete a funcionalidade do edifício, uma vez que a cobertura é tão curta, é tão pequena, né, e o reconhecimento de valor, né, a gente luta para que se entenda esse edifício como uma obra de arte. Essa é a turma atual, né, que nos acompanha nas pesquisas aí na CCS. Tivemos também uma importante colaboração do Docomomo, né, a gente comemorou os 30 anos do Docomomo e os 90 do Lelé, e a gente discutiu longamente, né, a obra do Lelé e a importância do reconhecimento, uma obra recente. Um outro exemplo importante, né, de um movimento em prol dessa conservação e conscientização de valor, é essa exposição, né, que é do projeto Arquitetura em Movimento, está ainda exposta, né, aqui esse conjunto, né, que é de obras do Lelé, para que se entenda, né, para se facilitar, né, o seu entendimento da sua importância e a sua aceitação como uma obra de arte. Então, eu agradeço. Essa aqui é uma das imagens do Lelé, no Centro de Tecnologia da Rede SAR em equipe. Essa nosso trabalho, né? Nosso grupo de pesquisa Faber, trabalhamos em prol disso, e eu termino aqui minha apresentação. Obrigada. Excelente, Sheila, muito obrigado, né? Acho que, principalmente falar das obras de Lelé, que inspirou e inspira ainda tantos arquitetos, né? Brasil afora, mundo afora, né? Eu fico muito feliz também porque a minha esposa trabalha no SARA, né? Então, assim, o SARA de São Luís também tem essa fenomenal arquitetura do Lelé, e a gente sempre discute, inclusive, né, junto com algumas peças cerâmicas de altos vulcão também aqui em São Luís, né, no SARA. Então, é uma composição muito, muito interessante. Muitíssimo obrigado. Eu gostaria de chamar o Cereto, né, para a gente começar. E, Marcos, fique à vontade, tá? Bom dia a todos.
eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite para estar novamente aqui no Docomomo Norte-Nordeste, convite feito pela equipe local, né, do Docomomo Norte-Nordeste em São Luís, também pela CAQI, representando o Docomomo Brasil. Para mim é uma grande alegria. A primeira participação que eu tive no Docomomo foi em 2013, apresentando o meu trabalho de mestrado, na época, sobre estádios brasileiros, lá em São Carlos, no Docomomo Brasil. Depois eu tive a oportunidade de, em 2007, em Niterói, apresentar ainda um trabalho inicial sobre Severiano Porto, né, que foi meu tema de doutorado, e também tive a satisfação de, posteriormente, apresentar a Amazônia no Docomomo Internacional em Seul, em 2014, um artigo sobre o estádio Vivaldo Lima, demolido, né, para a Copa de 2014. E depois, em 2018, na Eslovênia, um artigo sobre as modernidades brasileiras. Então, mas particularmente eu tenho um carinho especial pelo Docomomo Norte-Nordeste, né, que a minha primeira participação foi a convite da CAQI, em Teresina, para a participação de uma mesa sobre Severiano Porto. E desde lá eu venho participando de todos, né? Em 2018 tive a oportunidade de organizá-lo aqui em Manaus, né? Quando tivemos o primeiro seminário do Docomomo na Amazônia, com a participação de vários colegas que estão presentes aqui nessa sessão. Posteriormente, em Palmas, e agora novamente aqui em São Luís. Então, é uma grande satisfação estar aqui apresentando, né, uma visão particular sobre a arquitetura na Amazônia, e especificamente o tema que eu vou apresentar hoje, sobre o campus da Universidade do Amazonas, projeto realizado pelo arquiteto Severiano Porto. Bom, rapidamente eu vou fazer uma visão panorâmica, né, só para colocar um pouco o perfil do arquiteto. O Severiano Porto vem para Manaus em 1965, e aqui o estádio Vivaldo Lima, objeto deste ensaio que eu apresentei em Seul, em 2014, que é um estádio que o projeto é premiado em 1965, ele somente será construído em 1971, mas que será demolido, né, em 2010. Então, uma obra em concreto armado, né, que funcionava numa escala urbana, que é demolida, né, que não está mais na nossa cidade, em razão de outros interesses, digamos assim, em função do que ocorreu na Copa de 2014 no Brasil. Mas também esse mesmo arquiteto realiza obras em escala menor, como o restaurante Chapéu de Palha, que é um segundo edifício premiado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, em 1967, né, um restaurante singular, regional, onde, em função do baixo orçamento, é necessário, né, uma adaptação de meios e técnicas construtivas, e a utilização deste chapéu, que naquele momento não representava um chapéu regional, era uma alusão ao sombreiro mexicano, inclusive, em função das Olimpíadas que ocorreram no México em 68, e posteriormente a Copa do Mundo, que ocorreu em 1970 no México.
A residência Recife... esse restaurante também foi demolido em 1986, né? Já estava em estado de conservação bastante complicado em função da falta de reposição dos materiais. A sua residência, a residência do arquiteto, um projeto de 1971, premiado com o Prêmio Marcelo Roberto, do Instituto de Arquitetos do Brasil, no mesmo ano, uma residência icônica, né, que representa uma série de valores da boa arquitetura na Amazônia, e que, com o seu retorno ao Rio de Janeiro, o arquiteto vende essa casa e, inclusive, ele entrega um termo autorizando, né, ao novo proprietário a sua demolição. Então, essa casa tinha um significado muito grande para a arquitetura na Amazônia, mas, em função das características bioclimáticas que ela tinha, o próprio arquiteto reconhecia que, com o crescimento da cidade, a mudança no entorno imediato, essa residência não funcionava mais, né? Então, ele mesmo coloca esse termo, né, para construtor, autorizando, né, a sua demolição. Os reservatórios elevados, obras de infraestrutura, quer dizer, o arquiteto atua, né, em diversas áreas na Amazônia, então, obras de infraestrutura, como os reservatórios elevados da COSAMA, que recebe o prêmio do Instituto de Arquitetos do Brasil em 1972, assim como a sede da SUFRAMA, Superintendência da Zona Franca de Manaus, que recebe, né, o prêmio em 1974. Trabalhos em outras geografias, a residência João Luiz Osório, no Pontal do Cabo, no Rio de Janeiro, uma região oceânica, né, de muitos ventos, onde a utilização de outros materiais, como pedras, o próprio telhado verde, foram estratégias do projeto para integrá-los nesta ponta, né, rochosa na praia. Neste mesmo ano, esse projeto e a residência Schuster recebem, né, a premiação do IAB em 1978 por essa característica, né, de um mesmo posicionamento do projeto de arquitetura em diferentes geografias. Ou seja, aqui já a resposta de uma residência a outra, uma residência totalmente aberta, aonde era fundamental proporcionar o acesso dos ventos, que são mais escassos, né, e a utilização de materiais e técnicas desse local. Posteriormente, o prêmio do IAB, de 1982, para a Pousada em Silves, uma edificação que vai ter muito destaque na Bienal de Buenos Aires, em 1985, que atualmente está ocorrendo, né, salvo engano, na sua 18ª edição, não tenho certeza, mas está ocorrendo nesse momento. E o Severiano desenvolve, né, amplia as suas experiências com as técnicas construtivas disponibilizadas no meio. É uma cidade a cerca de 250 quilômetros de Manaus, então com particularidades que justificam a utilização de outros materiais e técnicas, e essa sua capacidade e sem preconceitos, né, com materiais e meios para explorar um edifício de cerca de 1.000 metros quadrados em madeira. E chegando a Balbina, a sua obra-prima, que é um projeto para 6.000 metros quadrados, um edifício estrutura em madeira, são construídos apenas 3.600 metros quadrados da ala dos laboratórios, e que
assim como as demais obras, né, que nós vimos, encontra-se em ruínas. E essa questão da obra de Severiano Porto, estamos falando de um dos principais arquitetos brasileiros, estamos falando do principal arquiteto da Amazônia, e que obras premiadas, reconhecidas pela sua singularidade e que estão em ruínas. Por fim, que será o objeto da nossa análise, né? uma análise um pouco aproximando um pouco mais ao projeto, o setor norte do campus da Universidade do Amazonas, atual Universidade Federal do Amazonas, é um projeto que é iniciado em 1973 e que é premiado, né, em 1987, juntamente com Balbina, a última premiação de obras que o arquiteto recebe pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Em 2004, o Severiano Porto receberá o Colar de Ouro do Instituto, sendo a sua última obra premiada pelo Instituto. E, posteriormente, algumas questões aconteceram em função destas obras, né, que nós observamos que estavam sendo perdidas e que também não estavam protegidas. Então, em 2016, nós criamos o NAMA, iniciamos com seminários de arquitetura moderna na Amazônia Legal, e neste seminário no primeiro seminário em Manaus, em 2016, aqui na Universidade Federal do Amazonas, onde vocês veem essa foto, foram tombadas pela Assembleia Legislativa do Estado 28 obras do arquiteto Severiano Porto. Essas obras foram selecionadas por uma comissão do CAL, sem uma investigação científica, e um tombamento de 28 obras, que foi polêmico, posteriormente indo ao Supremo Tribunal Federal, em função do vício de origem, que não foi feito pelo Executivo, foi feito pelo Legislativo, mas houve o ganho dessa causa pelo fato de que o ministro Lewandowski, na época, entendeu que, na falta de um posicionamento do Executivo que proteja o patrimônio material, o Legislativo pode intervir, de forma a salvaguardar esse patrimônio. Bom, fazendo uma finalização desse processo de premiações, em 2021, o arquiteto Severiano Porto recebeu a sua última premiação, que foi a premiação dada pela Cité d'Architecture. É um prêmio chamado Global Award of Sustainable Architecture. E esse prêmio, eu tive uma parcela importante na indicação como pesquisador, porque eu utilizei a minha tese de doutorado para apresentar o projeto de Severiano como uma possível candidatura. E, dessa forma, foi reconhecido, foi entendido como uma obra, como uma trajetória importante, pioneira na discussão da sustentabilidade, obras no período desenvolvimentista, e que dialogavam com a questão ambiental, e foi o primeiro arquiteto brasileiro, e até agora o único, a receber essa condecoração. Voltando à questão da preservação, que nem tudo são flores, e, na realidade, isso é importante para que nós
possamos entender na questão da conservação que nem sempre a preservação garante a sua manutenção. O campus da Universidade do Amazonas, aqui o setor norte, que nós estamos vendo nessa imagem, projeto Severiano Porto, que foi tombado em 2016 pela Assembleia Legislativa. Em 2019 foi destombado. Tá? Isso parece confuso, mas este é o termo. Ele foi destombado por um projeto de autoria de uma deputada que, a pedido da Universidade Federal, solicitou o destombamento sobre o pretexto que este tombamento engessava o crescimento da universidade diante das novas demandas. Então, diante disso, eu vou apresentar um pouco dessa história deste projeto e mostrar que, na realidade, esta desinformação de que o projeto congela o crescimento da universidade não está de acordo com os próprios documentos do projeto original, que permitem essa expansão e esse crescimento. O projeto da universidade ele inicia em 1966. Eu peço desculpas pela qualidade da imagem, é uma imagem de jornal, né? Mas a Universidade do Amazonas ela é uma instituição centenária que ela inicia pela Universidade Livre de Manaus e que, posteriormente, em 1962, quando o prefeito João Goulart institui novamente a fundação da Universidade do Amazonas, ele coloca nesse documento originária da Universidade Livre de Manaus. Isso é uma questão polêmica do ponto de vista histórico, mas, enquanto documento, isso possibilitou à universidade falar que ela é uma instituição centenária com mais de 100 anos, a primeira universidade do Brasil, enfim. Historicamente, isso pode ser contestado, mas é um posicionamento que foi feito. Tá? Mas, nessa retomada, alguns prédios do centro da cidade eram ocupados com unidades acadêmicas e, então, a divisão de engenharia do Ministério da Educação, com esses dois arquitetos, Joaquim Pereira da Silva Almeida e Dilvado de Silva e Souza, sim, da Faculdade Silva e Souza, do Rio de Janeiro, são responsáveis pela realização do projeto Campus para a Universidade do Amazonas. Esse campus ele se situava numa localidade próxima ao cemitério municipal. E, logo em função do golpe militar, né, e do processo de construções de cidades universitárias afastadas do perímetro urbano, esse projeto ele é construído em um outro local. Então, isso gera uma grande polêmica jurídica, né? E que leva ao seu sucateamento. Então, ele foi, digamos, autorizado para construir perto do cemitério municipal e é construído na localidade da atual universidade. Isso leva a uma condição de debate jurídico e que boa parte dessas construções, por incrível que pareça, estão presentes ainda dentro do campus da universidade. São ruínas, como vocês podem ver nessas imagens, com estruturas em concreto armado que estão tomadas, engolidas pela floresta, literalmente. Algumas delas já foram, ao longo desses anos, esteve
uma condição de 30 anos que não pôde mexer nessas construções. Após esses 30 anos, começaram algumas delas serem demolidas, né? Mas são peças raras, né? Em concreto aparente, um projeto interessante do ponto de vista formal, não é? E que faz parte dessa história da universidade, né? Era um projeto de um outro período em que o projeto partia do princípio que deveria ser todo o campus realizado trabalho de movimentação de terra, com terraplanagem, retirada de toda a superfície vegetal, né? O que gerou problemas ambientais e erosivos nessa área, né? Em função desse imbróglio jurídico, houve a necessidade, até pela demanda dos edifícios que eram necessários, houve a necessidade de a contratação de um novo projeto. E aí foi contratado, né, o escritório de Witscholaf Prochnik, que realizou o escritório carioca, que realiza também uma série de projetos no Nordeste, em São Luís, né, em várias cidades do Nordeste, para não e um projeto que era para a Faculdade de Educação Física, né? Esse projeto é construído, ele é um projeto ainda que pega, né, essa condição que nós vemos nessa imagem da esquerda, né, de um terreno que foi totalmente modificada essa topografia e retirada a cobertura vegetal. Mas um projeto com valor que permanece ainda na universidade, mas é considerado nessa área do setor sul do campus. Então, em 1973, há necessidade da realização de um novo projeto, em razão desta dificuldade, desse imbróglio jurídico que havia. Severiano Porto era o arquiteto que estava em evidência na Amazônia nesse período e já tinha realizado, em 1970, esse projeto para o campus do INPA. O INPA é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, um projeto que apresenta uma série de conceitos que são importantes, com a ideia de os edifícios com uma forma mais retangular, longilínea, de tal maneira que as fachadas leste e oeste sempre fossem a menor porção do edifício, alinhados, né, de acordo com a orientação solar, quer dizer, determinados conceitos que já eram trabalhados por Severiano Porto nesse campus e que, de uma certa forma, além de outras obras, o credenciam, né? Porque, além disso, Severiano Porto era professor da Faculdade de Tecnologia para o curso de Engenharia Civil. Ele era professor da disciplina de Arquitetura e Urbanismo. Então, ele naturalmente acaba sendo convidado para esse projeto. Essa é uma foto aérea, né, da área, onde nós temos essa rotatória. No lado direito, nós temos o campus do INPA, né, como vocês podem ver, com uma boa cobertura vegetal. E já ao lado esquerdo da rotatória seria toda essa área da Universidade Federal do Amazonas, com o distrito industrial ao fundo, né? A área. Então, esses dois projetos eles estão lado a lado ou frente a frente, né? E são projetos relativamente contemporâneos e que mostram já essa experiência de Severiano Porto com a realização de laboratórios, que seriam importantes para o projeto da universidade. Essa área que nós vimos à esquerda é essa gleba com cerca de 660 hectares, que nós temos uma área já ocupada, né, dentro dessa área, por invasões, em função da proximidade com o distrito industrial, a necessidade por moradias nessa época, que é esse canto da esquerda da rotatória, que nós já vemos que existem ocupações irregulares.
E esta área ela tinha essa característica de basicamente dois grandes platôs que potencializariam, né, a instalação dos espaços para a universidade sem grandes movimentações de terra. Então, o setor sul, que é esse aqui que nós temos à esquerda, aonde a gente vê basicamente o projeto do Vyacheslav Prochnik para a Faculdade de Educação Física e algumas outras edificações que vocês podem ver também ali mais próximo da via principal, que são essas ruínas do projeto do Joaquim e do Dilvado. E o setor norte, que aí sim é um platô, né, que é onde o Severiano Porto vai realizar o seu projeto. Esse desenho mostra as topografias e nascentes. É um terreno que tem particularidades bem singulares, são 14 nascentes que nós temos nesse terreno, nessa gleba, e que elas fazem parte do partido arquitetônico, ou seja, a organização desse sistema viário que é proposto, ela parte desse princípio de não ocupar fundo de vale, ou seja, de evitar ao máximo o processo de movimentação de terra para que não prejudicasse esses mananciais, e a ocupação, né, de atividades nestas áreas que são mais planas. E sempre é importante colocar isso, né, quando nós falamos em planície amazônica, se tem a ideia de que é um terreno totalmente plano. Na realidade, o conceito de planície são variações de até 200 metros. E a planície amazônica ela é diferente da planície litorânea ou atlântica que nós temos nas principais cidades do Nordeste. Então, essa gleba, nós temos cotas que vão desde a cota 40 até a cota 90, então desníveis de até 50 metros, né, e que exigem essa atenção do arquiteto na realização do projeto. Algumas questões que vão ser trabalhadas nesse projeto, e aí eu acho que é importante, né, a gente entender Severiano Porto como um arquiteto moderno. Mas muito mais que um arquiteto moderno, era um arquiteto que era aberto a conceitos, sem preconceitos, sejam eles quais forem, né? Então, desde conceitos vernaculares, das populações ribeirinhas, assim como também conceitos mais progressistas, como nós observamos aqui no trabalho da Universidade Livre de Berlim, desse consórcio, né, de escritórios formados pelo Candiles, Jovic e Woods. Esse é um projeto importante dentro dos conceitos de map building, né, dentro desses conceitos de malhas que vão acontecendo, né, de uma certa maneira na vanguarda europeia e que, de uma certa maneira, nas construções dos campos universitários deste período também ocorrem em algumas universidades. E o Severiano Porto está atento a esse processo e apresenta, né, esta condição para a estruturação do seu partido. Aqui uma imagem que mostra esta gleba da área da UFAM, atualmente já com algumas áreas invadidas, como vocês podem ver, mas que ainda preserva, em grande parte, a cobertura vegetal, sendo a segunda maior área florestada urbana da cidade de Manaus. O projeto de 1973 ele tem esta diretriz, basicamente de edifícios para atividades acadêmicas, sejam elas de atividades de salas de aula, de laboratórios e atividades administrativo-pedagógicas,
dois edifícios mais... um core, né, com alguns edifícios mais icônicos, como a proposta de um edifício para a reitoria e administração, uma biblioteca central e o edifício de aula magna, né, para a universidade. Então, um pouco mais afastado dessa periferia, a proposta de um restaurante universitário. Nesse projeto de 1973, que é o projeto original, havia também a proposta de um centro comunitário comum a todas as unidades acadêmicas que compõem, né, essa estrutura. Outro detalhe importante dessa proposta de 1973 é essa condição de inserir o campus universitário na malha urbana da cidade. Então, a gente observa aqui na maquete essas vias, que eram vias duplas, né? E que tinham esse propósito de que serviriam também como um atalho para o distrito industrial, ou uma rota alternativa para o distrito industrial, passando pelo campus da universidade. Mais adiante eu volto com isso, porque, na realidade, isso não foi executado. O projeto de 1973 partia desse princípio de uma industrialização, ou seja, era uma intenção de que as peças fossem industrializadas, e também é um projeto que ele ocorre simultaneamente ao projeto da SUFRAMA. Então, tem muitas questões desses projetos que são comuns, que mostram esse processo de investigação deste período do arquiteto. Aqui, uma imagem do centro comunitário, mostrando, né, a proposta de não mexer nesse solo, mantendo esta naturalidade, seja da topografia como da permeabilidade. Algumas situações de sombreamento, propostas com bambu, né, que são feitas nessas vigas calhas. Imagens aqui externas do centro comunitário, com um certo vigor desse concreto armado, né, uma arquitetura de uma certa forma mais monumental, quando está voltada para essas vias, para o estacionamento, esses bolsões de estacionamento, e uma arquitetura muito mais introspectiva para o interior, onde circulam somente os pedestres junto à mata. A proposta da Universidade Livre de Berlim parte do princípio de que o pedestre ele teria 60 segundos de deslocamento até uma dessas principais eixos de deslocamento, né? Então, essa era uma das ideias da proposta da Universidade Livre de Berlim. A estrutura desta malha em Berlim é dimensionada considerando esse tempo de percurso. Tá? Severiano Porto traz essa ideia da estruturação a partir dessas malhas, com os edifícios, com as distintas tipologias alternadas ao longo dessa malha, e com esse mesmo princípio, né, de que essas malhas possibilitassem, até porque o deslocamento dos automóveis ficariam na periferia desse platô e, no interior, somente o deslocamento de pedestres. Então, ele parte desta organização, inicialmente com esses eixos a cada 60 metros, possibilitando, né, esse deslocamento próximo dessas atividades. Aqui é uma imagem do restaurante, não é a reitoria de administração, aqui é do restaurante, mostrando essa relação topográfica, esse ajuste ao terreno, né? A ideia desses pilares cruciformes, que recebem também os tubos de queda pluvial, com as vigas calhas que eles apoiam, né? E com telhas industriais.
fazendo a estrutura, né, básica deste edifício, um edifício muito aberto, que é uma característica da Amazônia, dos edifícios serem abertos para que possibilitem ao máximo a ventilação, e também com grandes coberturas, possibilitando o sombreamento e a proteção às chuvas. E elementos vazados, né, na periferia desse contorno, configurando um determinado perímetro. Aqui a perspectiva, mostrando essa inserção desse conjunto nesse platô, e as tipologias que são criadas, né? A primeira tipologia das salas de aula, que originalmente as circulações são voltadas ao norte, né? De tal maneira que crie entre os blocos uma espécie de pátio, né? De tal maneira que estabeleça também uma relação de circulação entre esses elementos. No corte, a gente observa essa adaptação à topografia proposta por esse primeiro projeto e que vemos aqui, né, nessa perspectiva, a proposta desses blocos de salas de aula, com painéis industrializados, né, elementos pivotantes que permitem a ventilação. Bom, o bloco da sala dos professores, que temos essa configuração similar das salas de aula, mas que são estruturas utilizando, né, esses painéis industriais que possibilitam essa flexibilidade. Da mesma forma, os laboratórios, aqui já não são mais com painéis industriais, já são feitos em alvenaria, para que possa ter uma certa rigidez maior, né, uma flexibilidade menor de planta, mas também solucionar problemas acústicos. Então, essa ideia da economia de meios, né, que vemos nesse projeto de 1973. Em função das questões orçamentárias, esse projeto teve que ser alterado, o que faz com que as coberturas também sejam modificadas, porque uma das questões que o Ministério da Educação falava na época para a Universidade do Amazonas é que não seria possível concluir o orçamento destinado para a obra no ano contábil. Então, isso faz com que seja modificada a cobertura. Na realidade, é feita uma cobertura, um conceito de macro cobertura, para que seja a primeira parte da obra a ser construída. Então, essa macro cobertura ela é construída e, posteriormente, o edifício, durante o período das chuvas, é construído no seu interior, garantindo, assim, o cumprimento do ano contábil. Essas estruturas elas são em concreto armado, né, uma estrutura mista, são pórticos em concreto armado, com uma macro cobertura em perfis laminados em aço, que foram propostos pelo Severiano Porto de tal forma a utilizar os estaleiros navais de Manaus. As divisórias internas são feitas com divisórias em Eucatex, que possibilitam, né, essa flexibilidade da planta e um baixo custo, considerando as pesquisas que o Severiano Porto faz ao longo do desenvolvimento desse projeto, para que a manutenção fosse a mais baixa possível, né? Outra tipologia que tem são as salas de aula, que são edificações térreas, que seguem esses mesmos princípios de uma macro cobertura que permite a ventilação, que protege do sol e da chuva, mas que, acima de tudo, permite a construção no período chuvoso amazônico. Tá? Todos esses edifícios, tanto as salas de aula quanto os administrativos, eles têm paredes permeáveis, né, como a gente vê nessas salas de aula, considerando os ventos predominantes.
Os laboratórios seguem uma tipologia similar à das salas de aula, mas eles têm ar-condicionado, diferente das outras partes do edifício. Por fim, né, chegamos aos auditórios, que é uma tipologia particular também do projeto, mas que mantém essa ideia desta macrocobertura, que também protege as áreas de lazer e de convivência. Essas coberturas têm um lanterninho, que tem uma particularidade, que são na água voltada ao norte, são com chapas metálicas, de tal forma que elas conduzem, de uma certa maneira, o calor para lá, e permitem, né, essa exaustão desses espaços. Em função dos processos corrosivos, né, essas placas elas foram sendo alteradas, né, nas novas edificações, e atualmente elas são em fiberglass. Outro ponto que é importante é que o edifício, esse campus, ele continua em construção, ele continua sendo executado, né? Aqui é uma imagem mais próxima do que seria hoje, em que a primeira questão é que a gente vê que aquele anel que ligava o campus da universidade à cidade não existe mais. Ele, na realidade, ficou apenas um anel viário com uma única entrada, o que, de uma certa maneira, foi bom, porque preservou essa área e não transformou essa área num corredor urbano, né? E aqui nós temos, né, essa imagem que mostra essa condição, com 55 blocos construídos, mas o master plan que foi proposto pelo Severiano Porto ainda tem 16 blocos que podem ser concluídos, o que mostra, né, que aquela discussão da conservação que foi utilizada para a queda do tombamento do campus universitário não se fundamenta, porque, na realidade, o projeto do Severiano Porto para o campus segue, né, conceitos de crescimento indeterminado, conceitos do Tim Tan, do Archigram, e que mostram, né, esta condição de um projeto que foi feito em 1973 e que continua sendo construído até hoje. Novos blocos estão sendo implantados em 2022. Aqui uma situação que ocorre, que, além dessa arquitetura replicante, como falamos, essa mutação que ocorreu, né, nos projetos. Os projetos originais eles eram térreos para laboratórios e salas de aula, e para os edifícios administrativos em 2 pisos, né? E aqui nós já vemos, né, a prefeitura do campus já tem realizado edifícios, aqui como nós vemos, com 3 pisos e até 4 pisos, e transformando essas tipologias que seriam administrativas para tipologias de sala de aula, o que prejudica completamente a questão funcional, porque estas divisórias são leves, não tem acústica, né, o que complica muito as atividades acadêmicas, e mostra, né, de uma certa forma, um alto grau de conservação desse campus, em função de ser o preço mais barato de metro quadrado dos campos universitários do Brasil, o que possibilitou, ao longo desses quase 50 anos, a construção ainda desses projetos. Porém, essas mutações que houveram, né, principalmente no entendimento das tipologias que foram propostas, com as alterações que foram realizadas e que prejudicam, né, a conservação ao ponto deste destombamento, considerando a condição de que o campus precisa crescer. Eu acho que é isso. Eu agradeço a atenção, peço desculpas se eu passei do tempo, mas eu não quero prejudicar a próxima sessão. Muito obrigado. Fico à disposição para as perguntas e para o bate-papo agora. Marcos, muito obrigado, né? É muito esclarecedor, né?
quando tem um estudo mais aprofundado de cada especificidade de um arquiteto, né? No caso a Sheila com o Lelé e você com o Severiano Porto, né? Como a Cília colocou no próprio comentário do chat, é interessante também trabalhar essa relação entre a forma construtiva, sustentável e adaptação ao clima dos dois arquitetos, de suas maneiras distintas, né? Que são geniais para a arquitetura brasileira, para a nossa regionalidade brasileira, né? Muito importante. Eu fiquei bem curioso também com a questão do tombamento pelo legislativo, né? Aí eu estava até lendo aqui a última decisão do Tribunal Superior, que na verdade é um tombamento provisório, né? Pelo legislativo, e o executivo fica a cargo de dar adiante ao processo de tombamento, né? Porque o tombamento em si ele pode ser pedido, né, por qualquer pessoa, qualquer cidadão, né? Mas o reconhecimento do valor do patrimônio cultural fica mais exatamente ao cargo do próprio executivo. É muito interessante esse processo. Eu gostaria de falar, quem tiver alguma pergunta, né, para algum dos nossos representantes aqui. Bom dia, Sheila, bom dia, Marcos, bom dia a todos. E, assim, parabéns, né, porque eu acho que o trabalho de Sheila, na Bahia, com a obra do Lelé, e eu não digo nem na Bahia, eu digo no Brasil, acho que a Sheila vem desenvolvendo um resgate, tanto documental quanto o debate sobre conservação, fundamental e necessário sobre a obra do Lelé, né? E eu acho que hoje a gente vai discutir muito isso, a conservação do movimento moderno. E esse recorrido, como se diz em espanhol, né? Essa visão geral que Sheila tentou mostrar em algumas obras, porque o acervo do Lelé é enorme, é impressionante. E também, Sheila, esse trabalho que vocês vêm fazendo no Bloco Inhansã, da UFPA, né, como canteiro experimental, dentro da própria universidade, junto com a Rosana e com os professores, eu acho incrível esse trabalho. E também a obra e o trabalho que o Marcos faz lá na região amazônica, de uma forma geral. E sempre estudando e sempre dedicado, né, em sua trajetória acadêmica, de pesquisa, como investigador, a obra de Severiano Mário Porto. E aí, quando a gente vê, Marcos, eu estava observando as soluções construtivas que eu até coloquei aqui no chat, certo? Usados nos blocos da UNAM, eu vi um certo diálogo, né, com as propostas de Lelé. Lelé gostava muito de descer a tubulação das águas, né, da cobertura, através de pilares, e uma coisa que deu um probleminha patológico, né, Sheila, nessa conservação aí. A questão dos telhados, com os materiais. E o encontro, assistindo assim, né, hoje, assistindo os dois, e o encontro algumas convergências projetuais e construtivas. E aí, eu reforço aqui uma discussão que a gente teve ontem, que o Clóvis Jucá, da Federal do Ceará, inclusive, propôs, e eu acho super legal, e aqui proponho para Marcos e para Sheila. Nós estamos preparando, a partir de ontem, o Clóvis já me procurou em paralelo, para a gente fazer um dossiê, um e-book, alguma coisa, com artigos sobre essas aproximações profissionais, e que a gente tem visto aqui, desde o primeiro dia, não somente soluções projetuais que interagem entre si, como entre Pernambuco, Ceará, entre Alagoas e Pernambuco, enfim, mas também hoje aqui assistindo entre a Bahia, o trabalho de Lelé e o trabalho de Severiano Porto, mas que eu acho, uma hipótese, e vocês que são estudiosos dos dois, que podem
discutir isso, não seria, pelas suas formações cariocas e mais ou menos contemporâneos, de um processo projetual e construtivo, que a gente vê uma certa, sabe, convergência dessas soluções construtivas, como o Marcos estava exemplificando no último estudo de caso da UNAM. Eu queria ouvir o que a Célia e o Marcos têm a dizer sobre isso. Ou se são viagens minhas. Posso? Não, Eduardo, posso a minha questão é muito parecida. Acho que talvez se eu falasse logo os dois respondiam, pode ser? Claro. Pronto. A minha questão, justamente, é muito próximo do que Kaki colocou, né? Justamente eu ia falar dessa questão do Rio de Janeiro, que ela mencionou, toda essa formação que eles formaram-se em anos próximos, foram para lugares diferentes do Brasil, tiveram que lidar com condições sociais e climáticas, né, construtivas diferentes e tudo, e ambos lançaram mão dessa questão da serialidade, né? A gente vê que mesmo Fernando Porto trabalhando num contexto, né, que seria aparentemente impossível pensar nisso, ele vem com essa mentalidade de você criar peças que são reproduzidas, é o que a gente vê mais ou menos no campus da UNAM, né? E eu acho que essas propostas, né, que foram muito importantes, que resolveram, né, questões fundamentais naqueles contextos, né, fizeram projetos relativamente baratos, né, que tiveram uso, né, adaptados ao clima, que tiveram uso muito intenso, né, e serviram seus propósitos, mas eles hoje sofrem problemas de conservação, já foram alguns demolidos e tudo, e eu queria saber como é que vocês veem essa questão da serialidade, da reprodutibilidade, né? Essas peças foram feitas, pensadas, mas essas condições elas foram interrompidas depois, né? Então, acho que é um desafio que essa arquitetura enfrenta de como repor essas peças, né? Como manter os edifícios em uso, né? E como repor essas peças. Basicamente, uma continuação da pergunta de Kaki. Desculpem a minha intromissão, mas acho que era legal responder os dois juntos, não? Pois bem, obrigada, Cireto. Também obrigada, Kaki e Fernando, pelas considerações. De fato, a reprodutibilidade da obra de arte é uma questão a ser enfrentada, né? Como reconhecer o valor dessas coisas que se repetem, né? Está no cerne das discussões de MacDonald e Proudhon, né? A conservação dos conjuntos, né? Então, e no caso do Lelé, eu chamo a atenção aí de duas coisas que o colega Cereto falou, né? Da replicabilidade também da mutação, né? E no caso da obra do Lelé, a mutação do próprio projeto, né? No caso das passarelas, há uma mutação no tempo, né? Um sentido de elaboração maior, né? Também nas escolas, a gente vê que no tempo há uma preocupação em elaborar, né? E chegar numa solução mais eficiente, né? E mais que dê uma melhor resposta, né? De fato, né? É uma questão, antes de tudo, acho que é reconhecimento de valor dessas obras nessas condições é o maior dos nossos desafios, né? Acho que principalmente isso, né? Minha resposta às questões levantadas. Bom, eu gostaria primeiro esqueci de falar, né, da apresentação da Sheila, que foi muito boa, né? Realmente acho que mostra esta condição do Lelé como um grande arquiteto brasileiro, e foi ótima essa sessão porque a gente pôde, acho que a pergunta da Kaki e do Fernando mostra justamente isso, a gente pôde aproximar, né, esses dois importantes arquitetos, ainda não tão reconhecidos, talvez o Lelé com mais qualidade nas suas obras, do ponto de vista da questão desta busca pela industrialização, pela seriação, mas Severiano Porto, com mais dificuldades na Amazônia, também tinha essa pretensão e essa busca, né? Eu penso que essa proximidade está diretamente relacionada pelo período em que eles se formaram na FNA. Tem uma tese de doutorado que fala muito bem sobre isso, é a tese da Keiko, que fala desse ambiente da formação na FNA,
dessa busca pelas experiências com novos materiais, novas técnicas construtivas, uma busca por uma industrialização na construção, né? Então, acho que está diretamente relacionado ao momento em que os dois se formaram e, como o Fernando falou, cada um foi para um canto, né? E teve oportunidades de trabalhar em outras geografias, que acho que isso muda completamente o perfil do arquiteto. Quando o arquiteto se forma num lugar e trabalha nesse local, ele, de uma certa forma, ele segue um certo padrão. Agora, quando ele precisa buscar novos desafios, encontrar novas geografias com realidades completamente diferentes, então, muitas vezes, surgem, né, esses nomes como do Lelé e do Severiano. E em relação a esse processo de como funciona, né, essa seriação, o caso da UFAM é importante porque esses edifícios continuam sendo construídos. E isso traz algumas discussões sobre o projeto de arquitetura. Em primeiro lugar, um projeto de arquitetura de qualidade que possibilita isso e que permanece, né? Nós estamos falando de um projeto de quase 50 anos e que permanece em construção, sendo construído por causa de seus valores. Evidentemente, com alguns ajustes que acabam acontecendo, mas, de maneira geral, em razão da forma como foi projetado, as peças continuam sendo feitas da forma como eram feitas antes. O que a gente observa, Fernando, é que, principalmente, as ferragens de esquadria, essa questão da fiscalização, vamos dizer assim, que talvez faz com que essas obras tenham uma qualidade menor, não vou dizer inferior, mas menor ao que tinham antigamente. O que a gente tem observado é isso, nas edificações mais novas, as ferragens de esquadria, de maneira geral, elas são inferiores. Mas ladrilho hidráulico, telha industrial, perfil laminado, painéis em eucatex, esses continuam com a mesma, digamos assim, com o mesmo desenvolvimento, o que mostra que as escolhas do arquiteto foram muito acertadas, né, e que valoriza esse projeto. O Marcos e Sheila e Fernando aqui na discussão, eu acredito que, eu não tenho certeza, eles chegaram a estudar juntos no recorte de formatura, porque eu fico vendo como esses ambientes de formação, né, são importantes na construção de uma metodologia projetual, muitas vezes imperceptível, mas presente. Para quem observa desde fora, né, com esse olhar externo, a gente dá para identificar isso visualmente. Agora, a gente teria que compatibilizar e bater datas, professores, disciplinas, que eles conviveram e pontos que eles podem ter se encontrado, porque realmente dá para perceber essa convergência, né? Então, esses ambientes de formação, eu acho que precisam realmente serem revisitados, e também é muito interessante quando eles pegam essas metodologias projetuais, ou metodologia projetual, critérios, valores, princípios, e vão para esses lugares completamente distintos. E dialogam, né, com aqueles condicionantes geográficos, sociais, econômicos, tecnológicos, produzindo arquiteturas com materialidades distintas, mas com nítidos princípios projetuais de modulação, de soluções construtivas, de detalhamentos muito parecidos. Era isso, para completar. Eu tinha levantado a mão aqui, eu acho que foi muito curta a minha resposta, preocupada também com o tempo, né? Mas deixei um comentário aqui no chat respondendo a Caqui sobre a descida de água pelos pilares, né?
como isso de fato é uma audácia de projeto, né? Que aparece, na verdade, desde o século XVIII, né? Lá na fábrica em Leeds, Temple Mill, a descida de água pelos pilares. Mas, de fato, né, é importante, né, que exista uma manutenção, e a nossa dificuldade maior, de fato, é a manutenção, né? Como observamos depois dos estudos lá no módulo Yansan. E também, né, ressaltando que a argamassa armada é uma tecnologia pouco conhecida, né? A gente faz estudos de caracterização para entender quais as características, né, físico-químicas do material e, enfim, para poder melhor entender e poder melhor intervir. É isso, obrigada. Bom, em relação ao que a Caqui falou, eles não foram contemporâneos, né, de mesma turma na FNA. Mas, como o Severiano falava, na realidade, naquela época na FNA, eles ficavam muito nos corredores lá da EMBA, né? Na realidade, não tinha esse rigor tão cartesiano como nós temos hoje do aluno permanecer em sala de aula. Uma outra informação que é importante é o seguinte: o Lelé esteve várias vezes em Manaus, né, aqui com o Severiano Porto. Outra informação importante é que o Lelé desenvolveu trabalhos na Amazônia, né, além dos conhecidos, e teve tem um arquiteto que trabalhou com ele em Belém, que é o José Raiol, que atualmente é o arquiteto que, inclusive, está trabalhando com o prefeito Edmilson Rodrigues, em trabalhos que o Lelé fez em Belém. Então, o Lelé teve uma circulação por aqui importante e que tem personagens, né, que ainda estão por aqui, né? O Raiol faz parte do NAM e são pessoas importantes que a gente precisa documentar esses cruzamentos, né? Excelente, pessoal. Eu acho que a discussão aqui daria pano para um dia inteiro de reflexão, né? Mas, infelizmente, a gente tem que parar por aqui, e felizmente, porque agora, né, depois dessa mesa, a gente vai ter a palestra do grande doutor Fernando Diniz, né? Gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta, ou estamos já, né? Ninguém mais levantou a mãozinha. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, o grande prazer de ter tido aqui a Célia e o Marcos para explicar um pouco para a gente, com mais profundidade, tanto o Severiano quanto o Lelé, suas formas construtivas, né? E fica a reflexão da dificuldade na conservação das suas obras, né? Todos esses processos de manutenção, né? No meu caso, mais acostumado com a questão da arquitetura colonial, né? Que é mais difícil, mas às vezes mais compreendida, né? E a arquitetura moderna, talvez em forma de manutenção, ela pode ser mais simples, mas menos compreendida, né? Então, talvez fique essa diferença que eu acho que é interessante levar para reflexão. Obrigado a todos, né? Obrigado, Sheila, foi um prazer. Obrigado, Marcos, um grande prazer também. Obrigada, obrigada a todos. Obrigado a todos.